Senhoras e senhores, muito boa noite, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, é o dia que a gente tem dedicado para conhecer mais, para conversar com essas mulheres lindas e maravilhosas que estão aqui em Santa Maria, que estão no nosso entorno e que fazem a vida acontecer. E hoje eu tenho uma queridona, Letícia Guiar, que parou um pouco das suas atividades para vir conversar conosco sobre a sua vida, sobre o que ela faz. Vamos conhecer essa trajetória. Uma mulher que está aí, ó, fazendo segunda graduação, trabalhando e que para a gente é exemplo e é inspiração. Muito obrigada, Letícia, por aceitar e por estar aqui Imagina, boa conosco. noite. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando contigo. Agradeço pelo convite, fiquei muito feliz quando recebi o convite. Ah, para a gente assim, é uma alegria, porque a gente vai garimpando assim, vai achando essas pérolas que a gente acha aqui na nossa cidade, que são mulheres incríveis. E a ideia dessas lives nas quintas-feiras, Letícia, é inspirar e empoderar através do exemplo. Então, muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas grandiosas na vida. Gente, olha, viver nessa sociedade já é uma grandiosidade, né? Se manter nessa sociedade, se manter, fazer as coisas, fazer a nossa vida acontecer. Então a gente te agradece muito por você ser essa mulher guerreira e inspiradora, que hoje a gente vai conversar mais. Letícia, tu vieste para cá com 5 anos, então, para Santa Maria. A família toda Isso. radicada aqui. A maioria da família, sim. Ainda tem um tio que mora em Júlio de Castilhos, mas eu sou natural de Júlio de Castilhos. Vim para cá com 5 anos, porque meu pai trabalhava em Silveira Martins, então ficava mais próximo para ele se locomover, né? Então viemos para cá. E também para tentar a vida aqui, né? Tá Meu pai certo. achava que talvez seria melhor, né, para enfim trabalhar, para estudar, seria melhor vir para cá. É. Então daí E a gente, nós viemos. Uhum. E a gente vê assim como é importante e como os pais pensam, né, Letícia? Vamos para Santa Maria porque é uma cidade maior, porque tem mais possibilidades de Maior, estudo, né? E daí sim, vem uhum, para isso, né? Para as famílias, os filhos principalmente sim, poder estudar, né? Isso é importante. sim. E, Uhum. é, e aqui tu estudou sempre aonde? Como é que foi a tua vida escolar? Assim, sempre tive aquele laço ainda, Santa Maria de Castilhos, enquanto Aham. criança, porque a minha avó morava lá, então nas férias eu ia para lá, né? Tinha os amigos, tinha os primos, todo para brincar, para passear, para visitar. Ah, Então eu sempre tinha essa conexão entre Júlio e em Santa Santa Maria. Maria. Mas aqui eu vim morar na Coab Fernando Ferrari, então eu moro aqui em Camobi, Hum, já há hum. 35 anos, né? Nossa, No mesmo Letícia! lugar. Uhum. Olha só, Então, construiu uma faz vida aí. 35, sim, uma vida aqui, né? Então, praticamente eu digo que eu também sou santamarense, né? É Que vivi uma verdade. vida toda aqui. E aí eu É. estudei sempre em escola pública, né? Uhum. Eu estudei na escola Edna Mai Cardoso, na ensino fundamental. E aí depois eu fui estudar, fiz o ensino médio no Coronel Pilar. Aí Tá. fiz o ensino médio lá. Na época que eu estudava, existia o PEIs, né? Então, tentei, fiz o Sim. PEIs, não consegui entrar, muitos colegas meus e amigos conseguiram entrar, passaram, né, no PEIs, Aham. mas estudei toda a minha trajetória de estudo foi em escola pública. Ah, que legal. E Letícia, e tu conseguiu só estudar, assim, teu ensino fundamental médio, ou tu já teve que trabalhar nesse período? Não, eu só estudei, realmente só estudei. Ah, Uh, até porque os meus pais, né, hoje eu digo que agradeço porque a base é. de tudo para mim realmente foram os meus pais, né, foi a minha família, os meus amigos que me deram esse suporte, os meus pais principalmente porque eu tive o privilégio de conseguir É. estudar, né, e eles trabalhavam bastante para proporcionar o estudo para mim, né? Porque meus pais sempre falam, e meu pai falava que o fundamental na vida de uma pessoa é adquirir conhecimento, cultura e educação. Sem isso, né, tu realmente não vai para frente. E
qualquer coisa podem te tirar, mas o que tu É, conquistou estudando, né, conhecimento nunca te tira. Então ele é. tinha isso como base, e aí eu estudei, só estudei. Aí tu veja bem, teu pai e tua Uhum. mãe eram negros? Os dois eram negros ou Sim, são sim, negros, né? são negros, Aí, aham. aí tu vê, né? Como para nossa, e aí posso dizer aqui, como que para nossa gente é importante o estudo, né? É importante Sim, estudar. uhum. E eles, muito da geração que veio antes de nós, é uma geração que alguns conseguiram estudar, outros não. Muitos conseguiram chegar até o Sim, segundo grau, outros não. Mas mesmo que eles não tenham estudado, o esforço que fizeram para nós estudar, né, Letícia? Isso sim, foi muito sim. grande. Foi fundamental. Eu acho que a base disso, hoje a mulher que eu sou, assim, eu devo muito a tudo isso que eles me passaram, me ensinaram, né? Minha mãe e meu pai, ainda que eles concluíram o ensino médio, Oh, ambos, né? uhum. Minha mãe fez na época o magistério, Olha. mas não exerceu, né? Uhum. Daí foi ser, ela trabalhou um tempo em Júlia de Castilhos, na época era o Fundo Rural, mas aí Oh. depois ela, quando veio para cá, ela trabalhava como empregada doméstica e meu pai era Uhum. torneiro mecânico. Mas Uhum. sempre na minha casa foi essa questão, né? Do Estudar sempre, estudo. estudar Uhum. sempre porque é fundamental para ti se tornar, conquistar as coisas que tu quer, é Que tu quer. necessário que tu estudasse. É, Então, isso que é. Nós estamos aqui, tem uma queridona aqui conosco que é a Helenara. Ó, boa noite, sucesso nessa live das quintas-feiras. Sempre é saudável conhecer novas pessoas. Parabéns. A Helenara é uma incentivadora, assim, uma pessoa bacana que está sempre por aqui com a gente. Muito uhum, obrigada, Helenara. Mas, Letícia, eu Helena, acho que uhum, isso é muito, muito nosso, assim, né? Da nossa busca por qualidade de vida. Então, o estudo ele é fundamental para nós, né? E sim, ninguém uhum, nega isso, muito pelo contrário. Todas as famílias, ou na grande maioria das famílias, a tentativa é dar o estudo para os seus filhos, deixar que os filhos estudem, fazer com que eles se formem. A ideia é muito dessa que tu falaste, né? Que a gente ouviu, cresceu ouvindo, né? Vocês têm que uhum. estudar para não passar o que eu passo, para não sofrer o que a Ah, gente sim, sofreu, né? uhum, para Essa não passar as frase, coisas assim, assim, sim, uhum. Era o que eles falavam, uhum. Meu pai também, principalmente a minha mãe. É, não queiram passar realmente o que eu passei, porque, enfim, eu não tive as oportunidades, talvez, que tu está tendo agora, né? Então, eu tô te proporcionando isso, então tu tem que seguir em frente e batalhar pelas coisas. Então, eu sempre fui assim, fui muito persistente sempre em tudo que eu quis, que eu quis fazer, né? E que eu aham. desejava fazer. A persistência sempre foi o que me moveu, assim. Bah, que joia. Que legal. Então, foi. Letícia, e aí tu termina o ensino médio, como é que tu escolhe a tua graduação, tua primeira graduação? Assim, eu demorei um pouco para entrar Aham, no ensino superior, né? Aí depois que eu terminei realmente o ensino médio, na época assim não existiam muitos incentivos no sentido de cursos, enfim, cursos ah, técnicos, coisas que fossem mais gratuitas, né? Tudo era uhum, necessário que tu tivesse um poder aquisitivo, enfim, ou que tu tivesse condições de pagar, que hoje em dia, enfim, na época que eu estava na faculdade também eu tive muito mais coisas que me proporcionaram aham. cursos e incentivos do que antigamente. Então eu levei um tempo, aí eu fui trabalhar, né? Aí realmente Ah, eu sim, terminei o terminou o ensino médio e foi médio trabalhar. e aí tive que trabalhar. Com 19 anos eu tive meu primeiro Aham. trabalho e aí trabalhei por um tempo até decidir, enfim, o que eu gostaria de fazer. E E com o aí que que tu foi foi trabalhar, Letícia? eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi num supermercado. Trabalhava Olha, na atendente e depois eu fui trabalhar como caixa.
Trabalhei não muito Eu, tempo. eu não serviria para caixa, porque eu não sei somar direito. Eu ia dar Ah, troco pois é. errado, Uhum. ia ser ia ser um fracasso. Trabalhei, mas né, é Ah, complicado, né? Porque lidar com dinheiro é uma claro. responsabilidade, né? E é muita Exato. preocupação, né? Mas daí trabalhei, foi meu primeiro trabalho. Que E, legal. e assim Ali a com 19 felicidade anos. com 19 anos. E assim a felicidade de ter o primeiro trabalho, porque aí tu começa a ter a tua autonomia, né? Enfim, É, porque né, tu tem teu dinheiro, tu pode fazer as tuas coisas. E aí naquela época eu ainda não sabia bem o que eu queria fazer, mas sempre foi para essa área da organização. tu Organização, eu gosta. gostava, achava que talvez na área da administração seria algo Uhum. bom para que eu pudesse fazer, mas a área das artes era a área que mais me puxava, sabe? Eu sempre gostei de desenhar, Ah, eu sempre gostei de nossa. desenho, sempre gostei, como eu tinha comentado antes, eu gosto dessa área de construção, eu ficava Uhum. apaixonada olhando plantas de casa, programas que falam sobre projetos arquitetônicos, eu gostava muito, mas também gostava Uhum. muito dessa parte cultural e documental, de pesquisar, de Olha. procurar. Então, eu fiz um curso técnico, né? Técnico em secretariado, porque daí Olha depois que o meu legal. trabalho foi mais para essa área de atendimento. Eu trabalhei numa clínica de fisioterapia, que eu era secretária. E aí eu entrei, e por intermédio do curso técnico em secretariado que eu consegui outro trabalho. Eu fui efetivada numa clínica de fisioterapia, trabalhei por um tempo, e aí comecei a pensar, preciso fazer alguma coisa, Fazer. porque o meu sonho realmente era, o meu desejo maior era fazer um curso superior. Então, eu, eu fiz o vestibular, foi o último vestibular da UFSM. Eu tentei várias vezes, né? Eu tentei algumas outras vezes. Claro, eu nunca desisti, né? Nunca parei de desistir de fazer um ensino superior. Aí fui tentando, até que no último vestibular da UFSM, em 2009, eu passei para arquivologia e para Tá, mim foi uma felicidade imensa, né? tá. Conseguir aquilo que eu tanto desejava, que era cursar, fazer um curso superior. E aí Bah, eu que digo legal. que ao entrar na universidade, para mim, foi um divisor de águas. Assim, ó, eu me vejo a Letícia antes, e a Letícia depois. Eu acho que isso me transformou muito. Assim, eu aprendi muito, eu conheci muitas pessoas. Tá ali no meio, eu participei de muitos projetos. Então eu entrei na arquivologia e comecei a me identificar com aquilo, com tudo aquilo ali que eu estava vivendo. É, achava que não era, antes, né, achava que não era possível, né, eu estava assim, uma mulher negra, enfim, sem talvez muitas oportunidades, eu achava que não ia Não. entrar. Até que eu entrei, né, pelo regime de cotas, me Tá, sinto mas muito como é que tu orgulhosa por fazer parte disso. Uhum. mas como é que tu definiu a arquivologia? Arquivologia, eu tive o primeiro contato no curso técnico em secretariado. Ah, A gente tinha uma claro. cadeira que era sobre arquivos. E aí eu Pá, olha fiquei só. fascinada por aquilo, aquela organização, pela questão da pesquisa, porque a questão, né, da arquivologia, a questão documental, não é apenas organizar, mas tem toda uma gestão documental. Tem É um uma lógica conhecimento, aquilo lá. é uma lógica, que é um conhecimento que tu É. tem que ter, seja de uma empresa, de uma instituição. Então, não é só o organizar, o conhecimento geral que tu tem que ter do funcionamento de tudo aquilo é que faz parte. Então, o primeiro contato foi esse, foi numa cadeira no curso técnico, e eu pensei, vou fazer arqueologia. E aí tentei fazer, passei e entrei na UFSM. E aí fiquei muito Que feliz. legal. Tu Até sabe na que eu não minha sei, turma. eu sou tão. Aqui, por exemplo, né?
para sim, contar, a gente tem que confessar as coisas também, né? sim, Eu sou boa em algumas coisas, mas outras eu sou um desastre. E aí eu trabalhei 10 anos no Conselho de Engenharia. Eu era assistente administrativa. E eu uhum, coordenava a inspetoria onde eu trabalhava. Eu era a única funcionária. Eu abria e fechava, eu cuidava de toda a documentação e aquela história. Não posso, Letícia, dizer que eu tenha perdido documentos, que não, isso nunca. Mas quantas vezes, e até hoje, a Deborah pensa, às vezes, no escritório, né? Tem quem cuide essas coisas, então eu não me preocupo tanto. Mas na época, onde é que eu deixei tal documento? Daí eu ia lá na pasta onde deveria estar o documento, entendeu? Aqui é o lugar. sim, Olhava, uhum, não estava. Aí vinha o desespero. Onde é que eu tinha largado aquele documento? Aí um dia eu estava assim, eu já tinha revirado, não achava aquele documento. Aí chegou uma moça que trabalhava no escritório da frente da inspetoria. E o nome dela era Marilene. E a Mari chegou na porta, eu disse, Marilene, tu não viu uma pasta assim, 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 não sabe onde eu coloquei? E ela olhou para mim, Deborah, tu colocou na gaveta, na segunda gaveta. Eu abri, tava lá, Letícia, na segunda gaveta sim, da na minha segunda mesa. gaveta. Nossa, Que pensa bem, e eu já estava em desespero, porque eu tinha que achar, né? Então, onde está esse documento? isso é o valor, esse susto, assim, é o valor que tem a organização, né? O valor que Sim, tem tu uhum. saber o lugar das coisas e obedecer. Eu acho que é um pouco de disciplina, né, Letícia? Sim, sim. Disciplina e métodos, né? A gente tem É, que estabelecer métodos para depois acessar aquela informação, né? Porque o importante é a questão do acesso, né? O acesso à informação. É quando tu guarda sem um método, sem um critério, realmente depois tu não não vai consegue achar. achar. Aham. Já pensou que E aí tu se fiasco? perde. Sim, Uhum. a gente se perde no meio de toda aquela documentação. Eu mesma, às vezes, tenho que me dar uns puxões de orelha, porque, assim, aqui em casa, né, às vezes, não mantenho um critério de guarda dos meus documentos. E é necessário, né, porque tanto quanto eu me mudei, agora quando eu fui morar lá e voltei, eu estava em Cachoeira, enfim, voltei, muita coisa minha eu não achava. Então, assim, eu tenho que confessar que mesmo o arquivista, às vezes também eu dou uma relaxada, mas é necessário ter essa organização. Não só nas instituições, em casa também. Né? É sim, é importante. É importante. Deve Tá, manter um desculpa, eu te critério mesmo. atrapalhei. Eu te atrapalhei, eu entrei, me atrapalhei. Tá, mas daí entrou na graduação. Sim, Como é, como é que entrei. essa, como é que essa Universidade Federal de Santa Maria entrou na tua vida? Como é que ela faz essa transformação, assim, transforma essa mulher que entra na universidade? Que era antes, muito pelas pessoas que eu conheci. Quando eu entrei, enfim, tudo é novidade, né? A gente Tudo novidade. entra e as informações vêm, e aí tu não acreditava que aquilo era possível, tu conhecer pessoas, tu ter aquele conhecimento. Então, eu conheci muitas pessoas e uma delas foi foi uma apresentação de uma disciplina que eu fui conhecer o arquivo da Brigada Militar. E lá trabalhava a Giane Vargas. Ah, Giane, tá. E aí, nessa ida a essa visita, né, do curso, eu me apaixonei aquele entusiasmo dela em falar sobre o arquivo, sobre os documentos, porque a Giane é museóloga, e sobre a Eu ia dizer, eu acho história. que ela não é arquivista, é Não, museóloga, não, né? museóloga. E aí, então, tudo isso foi me envolvendo. O curso também foi me envolvendo, porque eu fui conhecendo, fui sabendo que não é só a guarda, né? É o acesso à informação de várias coisas. Eu achava que arquivo era uma coisa só, mas existem arquivos históricos, arquivos judiciais, arquivos médicos. Então, é uma infinidade, é um leque de opções que a gente tem e isso vai te abrindo muitos caminhos, né? Porque daí tu vai querendo.
cada vez mais saber o que mais tu te identifica, né? O que mais tem a ver contigo. E aí foi lá, eu conheci a Giane e comecei a trabalhar como voluntária no Museu 13 de Maio. Ah, meu Então, Deus, que sim, legal! então eu conheci a Giane, conheci muitos outros, né, estudantes que, enfim, também trabalhavam na equipe como voluntários. E aí fiz parte dessa Ah, equipe por mais ou menos uns 4, 5 anos. Então, lá por nossa, 2010. Letícia! Eu entrei em 2009 e aí em 2010 eu fui para o museu e fiquei lá até mais ou menos uns 2014, 2015. Nossa! Então eu fiz parte de vários eventos e projetos, e aí fui Tu pegou inserindo a tudo isso, efervescência do museu, tu pegou aquele peguei momento, né? o momento, né, mais efervescente, digamos assim, culturalmente falando, e aí isso me Uhum. ajudou muito, sabe? Eu acho que isso me mudou muito. Porque a gente sempre fala que em algum momento a gente se descobre como pessoa negra, né? E eu acho que foi nesse momento que eu. É obviamente que a gente sabe, enfim. Eu sempre na minha casa se falou muito disso. A gente tem a questão de se gostar da cultura, a autoestima Aham. em si, da mulher negra, isso sempre foi muito falado na minha casa e discutido na Ah, minha que família, né? Até legal. porque a minha família também, alguma boa parte dela é envolvida, né? Em movimentos, enfim, minha tia mesmo. Mas aí lá na universidade foi que aflorou, sabe, tudo. Ah, Aflorou a questão profissional e aflorou essa questão de eu me conhecer. Então foi ali bom. que eu comecei a me conhecer. Eu acho que foi ali que eu realmente decidi o que eu queria fazer e era isso, sabe? E não desistir. Então eu não desisti nunca. E sempre participando de projetos e trabalhando como bolsista, me envolvendo tanto na área do arquivo como na área também da museologia, porque, enfim, né, como eu estava inserida Sim. no museu, essa questão cultural era grande. Então, isso me ajudou muito a me transformar hoje, talvez na. Claro que tenho muito que aprender ainda, né? Quero aprender, não quero nunca deixar de. Eu dei uma parada na questão dos estudos, mas não quero deixar de seguir. Mas, assim, foi algo que me ajudou muito a me conhecer melhor. Ah, que lindo! Letícia, aí Então, me conheci muito. vou me aproveitar. Eu conheci Pode. a Giane quando eu vim para cá, eu não conhecia ela. O que Sim. aconteceu? Eu morava em Santa Rosa e lá tem a etnia africana de Santa Rosa e eu participava da etnia. E aí a gente fez um evento lá, que foi assim, um evento grande, era a primeira semana afro-brasileira de Santa Rosa. E aí a gente fez uma exposição com as fotos que a gente tinha, mas assim, ó, uma exposição que a gente organizou do jeito da gente, né? E Sim. aí eu queria um palestrante, alguém que fosse lá dar uma palestra, falar e tal. E aí, na época, eu não me lembro, isso foi em 2006, porque o Carlos, o meu filhinho do meio, ele é de julho de 2006. Então, isso foi em novembro de 2005, que eu estava Uhum. grávida dele. E aí o Carlos, eu tinha duas fontes, né, na minha ideia. Ou eu ia a Porto Alegre buscar um palestrante, ou eu vinha a Santa Maria. Referência de Uhum. movimento negro, assim, eram esses dois lugares. Então eu pensei, não, vou a Santa Maria primeiro. Eu não sei o que eu fiz, que eu fui parar no Museu 13 de Maio, e na oportunidade o João Heitor foi a Santa Rosa dar uma palestra. Aí Sim, eu fui buscar sim, na João Heitor. rodoviária, Uhum. conheci ele e tal, ele deu a palestra, depois vem. Aí depois deu a coincidência de a gente vir morar para Santa Maria. Aí quando eu vim morar para Santa Maria, eu tenho que achar esse pessoal do museu, né? Que eu convidei para ir lá, eu Sim, tenho que achar essa gente. Aí eu achei o museu e aí que eu conheci a Giane. Uma pessoa linda, maravilhosa. Eu acho que esse sim, ela foi é maravilhosa. um Uhum. marco trabalho de transformar aquele clube, né, que era um clube negro, em um museu comunitário.
Isso. Uhum. Então, eu acho assim, que isso foi, eu vi em 2009 para cá, tinha muitas atividades no museu, estava sempre fazendo coisas, que é bem nessa época que tu estavas lá fazendo estágio, ajudando lá, né? E era de tudo, Uhum. tinha de tudo, né, Letícia? O que, assim, do museu, o que mais te marcou lá, fazendo atividades junto com o museu? Eu acho que a quantidade de pessoas que eu conheci lá, os eventos, era maravilhoso, assim, eu me sentia assim iluminada quando eu estava lá, sabe? Era algo assim que eu não sei explicar o sentimento. Quando a gente participava dos eventos, os projetos também que eram, a gente, né, trabalhava muito com a questão dos projetos, as oficinas, o pessoal que eu conheci. Então, para mim, acho que o que me marcou muito foi isso, foi conhecer pessoas é, que tinham as vivências parecidas ou, enfim, Oh, vivências diferentes, mas que me acrescentavam muito, né? Porque cada um tinha uma história para contar, cada um vinha de algum lugar e isso me acrescentou muito. Então, acho que isso é um marcante assim para mim, porque lá assim eu me sentia iluminada quando eu estava lá. Era maravilhoso assim. Às vezes eu não me dava conta que eu passava a maior parte do tempo envolvida nos eventos que tinham no museu. Mas assim, nossa. trabalhei no arquivo como voluntária lá. Nós tínhamos um arquivo com fotos, com alguns documentos. Então eu escrevi um projeto, né, da universidade e eu trabalhava com duas colegas nesse projeto no museu também, para fazer essa organização, essa separação dos documentos. Mas assim, as pessoas, eu acho que o que se resume para mim assim, que me acrescentou muito e que me fez hoje ter um pensamento diferente e me descobrir, acho que foi conhecer as pessoas, a vivência de cada um. E a questão cultural, que era muito grande, né? Era intensa lá. Então, foi isso, assim. Sim, hoje é 29, se eu não me engano, não quero mentir. Hoje, ou ontem, hoje, é o dia da dança. E lá tinham projetos de danças muito fortes, né? Existia o grupo das Dandaras, enfim, era ótimo. Tinha também as aulas de samba, né? Que era, se não me engano, era a Karen Tolentino, acho que dava as aulas. Isso, a Karen, Isso, aham. exatamente. Então, assim, ó, tava sempre em movimento, né? Então, é porque, na verdade, a ideologia do museu eram umas pessoas, né? Era envolver a Uhum, comunidade na cultura negra. Então, era isso que eu acho que era o coração do museu, era o que do movimentava, eram museu. as pessoas. Então, E isso, assim, me ajudou muito. eu acho que uma coisa boa que daí vai para a nossa vida, que é a troca com as pessoas mais velhas. Né? Isso para a gente é muito Sim, importante, o conversar com as pessoas mais velhas, o as estar histórias. ali, as histórias, né? Então tudo isso faz parte da nossa constituição enquanto pessoa, né? Claro, claro. Até o meu TCC, o meu trabalho final de graduação, eu falei sobre as mulheres negras do do Clube 13 de Maio, na verdade. Nossa! Então eu conheci muitas pessoas que me contaram muitas histórias da época do Clube 13 de Maio, porque, enfim, com a Giane também eu participei de um outro projeto que falava sobre os clubes sociais negros, que então eu pude conhecer, porque eu sempre participei, lá em Júlio de Castilhos tem um clube social negro, que é o Uhum, José do Patrocínio, e desde criança meus pais eram sócios e uhum. participavam, meu pai foi presidente do clube, meu bisavô, enfim. Que E aí eu legal! participava disso, sabe, carnaval, eventos, festas, enfim, mas eu nunca tinha ido para essa questão de entender que aquele clube fazia parte de clubes sociais negros. E foi com a Giane
né, que eu conheci, que eu pude ter acesso a isso, e aí meu TCC, meu trabalho final da graduação, foi falar sobre as mulheres negras. As mulheres. Eu entrevistei muitas mulheres que fizeram parte da equipe, sendo da diretoria, ou mulheres que fizeram parte do Clube 13 de Maio. E aí pude aprender um pouco da história também do clube. E o que a gente utilizava dentro da Que arquivologia? A gente riqueza. utilizava as fotografias. Então eu mostrava uma fotografia e essa fotografia ela dava acesso à memória. Então a gente fala Aham. muito sobre memória. E foi lindo, assim, cada história que me contavam e as pessoas que eu pude conhecer. Eu chegava na casa das pessoas e me ofereciam um café, daí eu ficava lá Ah! conversando, conhecia. Aí fui descobrindo que eu tinha alguns parentes também que eu fui entrevistar. Então tudo foi acontecendo e eu fui conhecendo e fui sabendo da história de cada um. Foi muito lindo, assim. Foi um Ai, que trabalho muito bonito. joia. E dessas mulheres negras, Letícia, o que que tu guardou assim? O que que tu traz? Tem alguma que te chama mais atenção, história que tu lembre? De algum acontecimento com elas, porque é tão bonito. Delas. Eu tenho trabalhado assim, quando a gente pensou no Afrocoach, né, que é um programa de desenvolvimento para mulheres negras, né, organização de pensamentos, organização de carreira, né, pensamentos produtivos e tal, o meu olhar era para as mulheres negras, porque mexendo Uhum. com as mulheres negras a gente mexe com a base, né, com a estrutura da sociedade, assim, né, base com fundamento. Então eu acabei deixando o masculino e me foquei muito nas mulheres negras. Então quando tu falou de Nas as mulheres mulheres. negras, imagina fazer um trabalho específico de conclusão de curso, que lindo. Específico de mulheres, assim, sim, acho que o que me chamou muita atenção foi as histórias que elas contavam, enfim, dos bailes, os bailes que Uhum. eram preparados, eram bailes glamurosos, na verdade, e a felicidade das pessoas em participar desse momento, né, de celebração, mas muito eu percebi que as mulheres talvez não ocupassem cargos dentro das diretorias, apesar de termos, né, no 13 de maio, nós tivemos, sim, mulheres que fizeram parte da diretoria, mas eu Uhum. percebi que essas mulheres estavam sempre envolvidas, tanto Uhum. na organização desse clube, e mesmo não, talvez não sendo citadas, elas faziam parte disso. E aí a gente Uhum. percebe que realmente as mulheres eram uma base Uhum. para esse clube funcionar, né? Eram elas que estavam ali, tanto detentoras da memória e da questão de contar muito do que aconteceu. Eu acho que elas fizeram essa parte fundamental para o crescimento Ah, e para manter esse clube, né? Então, talvez não nossa. participasse oficialmente de Uhum. cargos dentro, né, cargos maiores dentro dos clubes, mas elas eram base fundamental para o crescimento desse clube e Faziam desenvolvimento. acontecer. Faziam acontecer. Então, foi isso, assim, muitas me contavam a satisfação de participar, de ter esse momento de celebração. Uhum. Então, isso me chamou muita atenção. Eu Então, eu entrei, quando eu percebi que entrei elas lá eram no, base. Eu entrei lá no museu que eu vi umas fotos assim, ai, fotos assim, mulheres lindíssimas, vestidos, bem como Lindas, tu diz, vestidos lindos. glamurosos. É, Uhum. não era qualquer vestidinho que ia, não. Era para mostrar que realmente as mulheres negras são lindas, né? Uhum. E era uma celebração, né? Era um momento da tua autoestima. Então, acho que essa palavra é o que eu trabalhei mesmo, é a questão da memória, a questão da autoestima da mulher negra fazendo parte e se envolvendo realmente fazendo acontecer, né? Dentro desse lugar, desse espaço Nossa, que negro. legal. E tu lembra assim, de alguma delas, assim, algum nome delas, de alguma que te chamou a atenção, que te focou mais?
Sim, tinha a Dona Maria, até eu perdi o Oh, contato com ela, não sei. Depois eu tentei procurar, enfim, acho que foi a Dona Maria, que era mais idosa que eu entrevistei, e ela fez parte dessa história, né, do clube. E ela, aham. né, na época, ela tinha, se não me engano, quase 90 anos já. Nossa. Então ela tinha muita coisa para contar, né? Então foi a Aham. Dona Maria, assim. E eu lembro que quando eu chegava lá na casa dela, ela era tão querida. Ela me servia café. No primeiro momento, ela não me conhecia, então ela, né? Aham. As pessoas ficam, né, pensando, o que será que ela tá fazendo, né? O que ela quer, tá Aham. fazendo aqui, enfim. E aí eu lembro que ela me servia café, me recebia com tanto carinho, assim, que parecia assim que eu estava fazendo uma visita para um parente. E aí eu me Vá. sentia querida, sabe, ali na casa dela. Então a Dona Mas eu Maria acho. foi uma delas que me Mas cativou, assim. eu acho que é muito porque também, né, Letícia, é uma forma de resgatar toda aquela vivência deles. Então era Sim, importante uhum. ela, né, Era reconheceu. importante. Uhum. Uhum, Ela queria reconheceu. contar, né, aquela história ali. É, Então realmente foi, acho que a que me chamou a atenção. Claro, teve outras, enfim, muitas histórias, mas acho que para destacar a Dona Maria, que a era Dona uma das mais Maria, que idosas, legal, né? foi Que joia, muito que legal. bonito. Isso a gente, esses dias a gente até estava comentando assim, né? Ah, por que que o museu está fechado e coisa? Então a gente fica triste porque aí quando a gente vê assim, tem essa lembrança tão viva e próxima de um trabalho que foi feito dentro do museu, como o museu foi importante para Foi ti, assim. essas vivências. Então, né? Tinha que resgatar, abrir de novo, fazer Claro, funcionar, claro. né? Ah, Uhum. isso ia Sim, ser sim, bem é bonito. verdade. Ia ser, né? Realmente. Ia ser um pouquinho mais para cá, que eu acho que a luz não tá muito boa. Realmente, quando eu lembro, assim, me dá muita saudade mesmo. Eu acho que seria muito importante, né, nesse momento. E mas tu, quando tu foi fazer arquivologia, que daí tu fez todo esse trabalho no museu, aí tu não estava trabalhando, tu estava só fazendo o curso. Eu estava fazendo o curso claro, era voluntária lá, mas Aham. também eu estagiava. Então eu estava sempre Ah, tá. envolvida entre uma coisa e outra. Daí eu estagiei, eu fui bolsista no arquivo geral ali da reitoria da universidade, trabalhei Ah, ali um tempo. Depois eu trabalhei também, tudo isso junto, né? Desde sim. 2009 até o final da graduação, eu envolvida com museu, envolvida com curso, e era bolsista também na Nossa. UFSM. E depois eu fui bolsista no INSS, trabalhei um tempo no arquivo, porque eu achava que eu precisava vivenciar várias Você- outras coisas para eu decidir, enfim, o que, que eu queria seguir, né? Eu queria ter um conhecimento de cada coisa para ver o que, que me identificava, né? Aham. Depois eu trabalhei, daí, por último, assim, do meu estágio, ainda também na graduação, eu fui para um escritório de advocacia. Olha. Trabalhei no arquivo lá desse escritório de advocacia. E aí depois eu fui efetivada. Depois que eu me formei, eu fui Aham. efetivada e trabalhei por 5 anos nesse escritório, Nossa, como um arquivista. tempo. Como Aham. arquivista. Uhum. Que E legal, arquivo aí, jurídico. isso, arquivos judiciais, assim, também foi algo que me acrescentou muito, eu acho que aprendi muito. Mas aí eu percebi que o que eu realmente gostava dentro do arquivo era essa questão da memória, era essa Aham. questão mais cultural, era esse arquivos históricos, era o que eu gostava. Dentro da área, né, enfim, trabalhando no museu, trabalhando é, com essa pesquisa, com o TCC. Aham. O meu estágio também foi numa sinagoga, trabalhei no arquivo Nossa. de uma sinagoga, também muito interessante.
Esses aprendizados culturais é algo que acrescenta muito na vida da gente. A Nossa, gente tá louco. é algo que tu leva para uma vida inteira, né? São Uhum. conhecimentos que não se apagam, né? Não, não se perdem. Não se perdem nunca, sempre acrescentam, sempre, É né, no verdade. final de tudo, tu sempre tira algo que é muito bom para Que é ti, muito bom. né? E E como então, é que tu. E daí, depois que tu trabalhou 5 anos como arquivista, aí tu resolveu trocar de área. isso. Aí trabalhei 5 anos, depois eu saí, né, do escritório, e aí eu tinha que trabalhar, né? E aí eu fui trabalhar numa clínica radiológica, que é onde atualmente eu Ah, trabalho tu como trabalha. telefonista, aí totalmente Uhum. fora da minha área, mas também que envolve pessoas, né? Isso. E então eu fui trabalhar nessa área, achei que não era uma área que eu tinha conhecimento, né? Porque é, a área da saúde não era algo que eu havia trabalhado, que eu tinha É acesso. verdade. E aí trabalhei lá fiquei quase 2 anos. Então, quando eu cheguei aos 37 anos, 38 mais ou menos, hoje eu tenho 40, né? Sempre digo que tenho 40, mas a minha alma é muito jovem. Então, mas assim, aos Mas trinta e 40 é sete nova. aos 40 tá começando, aos 40 é os novos 30, né? Então, recém estou É começando a vida, digamos verdade. assim, uma nova vida. E aí, aos 38, 37, mais ou menos, eu comecei a ter aquela crise dos 30. Não foi a crise dos 30, mas foi a crise dos 37. E aí eu pensei, minha vida Uhum. está um pouco estagnada. Eu preciso Olha fazer só. algo que me motive, né? Não que o Olha meu só. trabalho não me motive, eu gosto muito do que eu faço. É, lá também eu gosto muito do meu trabalho, enfim. Me descobri também achando que, como eu trabalhava muito só eu, né? Uhum. E eu e os arquivos, enfim, e os documentos, era algo muito mais calmo, né? E onde eu Uhum. trabalho é muito agitado, é muito Pois movimentado. eu ia Achei que dizer. é muito movimentado, eu converso muito, eu falo muito, né? Telefonista fala muito Fala. e fala com muitas pessoas, né? E eu achava que aquilo ali não era eu, porque eu sempre fui um pouco mais fechada. Sempre fui de falar no momento que eu Hum, achava que eu tinha que falar, né? Mas assim, eu fui sempre muito reservada. Então eu achava que não não é. ia conseguir, né, me dar bem ali, mas aí eu fui aprendendo e fui vendo que realmente é algo que eu gosto também. E, Ah, e eu consegui, sabe, consegui me desdobrar naquele agito, né, que é o aham. telefone e a área da saúde. Mas, enfim, daí eu pensei assim, estou estagnada na questão de estudar. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ir à luta, sabe, de não parar. Então eu pensei assim, estou parada, tenho que estudar. E aí eu voltei começou aquela coisinha do sonho antigo, que era Ó, fazer arquitetura e urbanismo. E aí eu nossa. pensei, ai, mas eu com 40, quase 40 anos fazendo arquitetura e urbanismo, né? Começar, arquitetura e urbanismo são 5 anos diurno e 6 anos noturno, né? Uhum. Então, quando eu me formar, eu pensei, vou ter 40 e poucos anos. Mas aí falei com uma prima, que ela é arquiteta, né, já é formada, mais nova que eu, e ela me disse, mas por quê? Por que não tentar, né? Por que não tentar? É, eu tenho colegas, ela disse, que são mais velhas e resolveram mudar a vida e fazer. Ela Fazer. disse, eu acho que é tranquilo tu tentar, assim, se é algo que tu gosta. Então, eu fui e fiz o vestibular, fiz o Enem, né, o Enem, né, na verdade. Maneiro. Passei, né, lá no campus de Ah, Cachoeira e pensei, e agora? Vou ter que ir embora para Cachoeira. Porque eu pensei assim, chegou um ponto assim que eu tava assim, Santa Maria não tá mais, né, sabe, não sei o uhum. que fazer mais em Santa Maria. Eu preciso ir embora, eu preciso buscar outras coisas. E aí eu fiz e aí fui para lá.
Fui na cara e na coragem, disse, tinha Me... guardado um pouco, tinha uma reserva, enfim, vou na cara e na coragem tentar mudar minha vida em Cachoeira. E fui para Cachoeira. Mas só que daí lá eu consegui cursar um semestre, na verdade fiz quase 2 semestres, então fiquei quase um ano em Cachoeira. Uau. Morando lá sozinha, né? Só eu. Meu E Deus. sem conhecer ninguém, né? Cheguei lá e disse, vai ser aqui que eu tô me descobrindo. E aí comecei a ir na aula, fui me apaixonando mais e mais por aquilo que eu Pelo já aquilo. antes gostava. E sempre rabiscava, eu lembro que antes de fazer o curso eu rabiscava, fazia desenhos, rabiscava projetos e montava a minha casa e dizia assim, minha casa vai ser assim, vai... Nossa, que legal. E aí eu fui, as aulas para mim assim era algo fascinante, assim, eu me sentia realizada na aula. Mas aí a realidade foi batendo, né? As coisas foram apertando. E aí eu tive que tomar uma decisão de voltar. Uhum. E aí, na época, me perguntaram até lá no trabalho se eu gostaria de voltar. De voltar. Porque se eu estava me sentindo bem, se estava tudo ok. E aí eu disse, até comentei que realmente a coisa não estava, Não estava legal. financeiramente não estava legal. Então eu resolvi voltar. Eu pensei, vou voltar e até comentei com a minha mãe, né? Que aqui em casa mora eu, minha mãe e meu irmão. Né? Tem um irmão mais novo que também faz faculdade. E aí eu disse, vou voltar. E aí eu disse pra mãe, mas pra mim, assim, voltar parece um retrocesso. Vou voltar pro ponto que eu iniciei. E aí a minha mãe disse, não, tu tá voltando pra casa pra recomeçar. Pra ti, né, pensar o que tu vai fazer daqui pra frente. Tu tem a tua casa, tu tem, né, a tua família, tu tem os teus amigos. Exatamente. E que foram que realmente me ajudaram muito, né, nesse processo, porque quando eu voltei, realmente eu estava com aquele pensamento de que eu estava retrocedendo, né, e não indo Uhum. para frente, né, mas que na verdade hoje em dia eu reconheço que foi melhor assim, Foi. para eu repensar e recomeçar. E Uhum. aí voltei. E aí hoje eu estou fazendo como, em função da pandemia, eu consegui fazer algumas disciplinas no campus em Cachoeira EAD. E Aham. agora eu estou fazendo design de interiores, Olha que é aí, ó. EAD. Viu? Né? Uhum. Estou E, fazendo a esse gradua... curso. e o design é graduação ou é É uma curso? graduação. A Olha formação dele é só. tecnólogo, mas é uma graduação. Ai, que legal. É Então, na uma verdade, tu tá graduação. aí com duas graduações andando ao mesmo tempo agora. Sim, duas andando ao mesmo tempo. E não desistir, né? Vou Não realmente, desistia. depois que eu me reorganizar, eu vou voltar a fazer arquitetura também. Então, Ah, que legal. Mas eu e acho que é quero isso, sabe, Letícia? A gente tem que uhum. correr atrás daquilo que a gente quer. E muitas vezes a Claro, gente nunca tem que desistir. reestruturar, a gente tem que modificar, a gente tem que alinhar. Tem dentro do coaching uma coisa que a gente trabalha, né? Um perfil assim que a gente trabalha, que é alinhamento de carreira. Então, muitas Uhum. vezes, a pessoa fez uma formação, não significa que ela tenha que ficar o resto da vida fazendo aquilo ali. Ela tem que fazer aquilo que dá Claro. prazer, aquilo que ela gosta, aquilo que realmente ela se sente bem. E muitas Sim, vezes, o que eu gosto agora não vai ser aquilo que eu gosto daqui 10, 15 anos. E, essa, e, claro. esse, e Uhum. esse olhar e esse acolhimento das minhas mutações, das minhas mudanças, ele é necessário. E para isso existe o alinhamento de carreira. Vamos alinhar a tua carreira. Bom, agora voltou para o teu trabalho, tu está fazendo duas graduações ao mesmo tempo, isso não é pouco, não é para qualquer um, Sim, né? não é. Vai Uhum. terminar, o tecnólogo com certeza vai terminar antes, de repente vai migrar para essa área, mas é uma área que tu gosta, uma área que te dá prazer, né? Então, acho que Claro, ir claro. correr Uhum. sempre atrás daquilo que a gente gosta. Isso é muito importante, né? E para Sim, isso não. precisa coragem. Sim, sim, não, eu achava que não, né? Não, não. Eu tava num momento assim que eu achava que
Não, eu tô voltando e tô retrocedendo, então não vou para frente, mas não, a gente tem que pensar que nunca deve desistir, né? A gente tem que persistir. Exatamente. E aí eu comecei a me perguntar para mim mesma, meu Deus, que mulher é essa que vai desistir só por uma É, adversidade, né? Não vai ser uma adversidade, um momento que vai me barrar, né? Então eu não vou exatamente. desistir, eu vou realmente seguir em frente. E agora eu quero cada vez mais e quero juntar, né, a minha formação de arquivista com também Aham. a questão da arquitetura. Então juntar as duas coisas, né? Uhum. Porque são duas paixões. Então eu quero não desistir. Ai, que legal, que ótimo. Ah, Letícia, eu fico muito feliz, muito obrigada por tu ter. Olha só que conversa Eu que linda agradeço. que a gente teve aqui, que está Eu que tendo. agradeço. Eu queria se alguém passasse por aqui e disse: olha lá, a Letícia Guiar fez uma live. Quero ver o que a Letícia diz. Que mensagem tu deixa para uma mulher que passar por aqui para te ver? Dizer para elas que assim como eu, que cheguei aos 40, né, que não desistam, né, não desistam nunca dos sonhos, não desistam nunca dos seus objetivos, siga em frente. E a questão da autoestima também, sempre achar que você é capaz, a gente é capaz. Uhum. Então, acho que o que eu posso dizer é isso, assim, é nunca Ah, desistir. É persistir ah, sempre, porque em algum momento vai dar certo, né? vai dar Talvez certo. aquela não era a hora, mas sempre tem a hora certa de tudo acontecer. Então, Exato. não desista nunca. Ai, que lindo, Letícia. Muito obrigada. Fico muito feliz assim de estar aqui conversando contigo. Tu és sobrinha de uma grande amiga minha que eu fiquei sabendo hoje, nem sabia, Sim, né? sim, Que é da a Ana Lúcia. Profiana, Prof. Ana Lúcia, muito querida. Participa de algumas atividades do Viva Ubuntu. Também queria te convidar para participar do nosso grupo. Ai, agradeço, E agradeço o convite, Ana. sabe que a gente faz live todas as quintas-feiras e eu não convido as pessoas para vir para o grupo, que guria indelicada. Agora, Sim, quando tu falou que era sobrinha da Profiana, eu disse, meu Deus, de Burato, tu mesmo, olha, toda quinta tem uma mulher tudo maravilhosa aqui, vou aqui. convidar todas, vou tirar por capricho, mandar um convitinho especial para todas elas que venham participar do nosso grupo Viva Ubuntu, se encontrar a cada 15 dias, para trocar ideia, conversar, a gente sempre tem um tema diferente, né, para a gente tratar, e é uma satisfação, sabe, que eu fiquei tão feliz, assim, de te ver contando a tua história, a tua trajetória, esse curso lindo que tu fizeste e essa passagem também tão, eu vou dizer, marcante dentro do Museu 13 de Maio e que faz com que realmente a gente tenha saudade, né, desse museu em funcionamento e a Verdade. universidade. Acho bem importante, como tu diz, Deborah, foi um divisor de águas para mim, né? Era a Letícia antes e a Letícia depois. E que todos nós, mulheres negras, possamos ter essas caminhadas, né? Esse reconhecimento, nos autoconhecer, nos auto-reconhecer e estarmos aí lutando, vivendo as nossas vidas, travando as nossas batalhas e vencendo as nossas dificuldades, né? Verdade. Com coragem, porque eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, uma das coisas que mais me marcou é isso, é a coragem de ir atrás. A Letícia tem coragem de ir, de buscar, de fazer de novo, de estudar. Então, eu acho que isso é importante, é uma coisa que marca a tua vida e que marca a vida para a gente também como exemplo e inspiração. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz pelo convite, me sinto lisonjeada por ter sido lembrada, enfim, e convidada para participar dessa conversa, que foi muito, muito Lembra gostosa muita a coisa, né, conversa. Letícia? Uhum. Lembra muita Esses dias, coisa. uma Uhum. das gurias me disse: Meu Deus, Deborah, eu fiz uma viagem na minha vida. E eu disse: mas é uma viagem Sim. boa, né? De É boas uma viagem boa. lembranças, E a gente se boas sente recordações. nervosa porque, enfim, falar da gente é difícil, né? Apesar É verdade. de saber da tua história, falar um pouquinho da gente, a gente vai acessando coisas que
que às vezes a gente deixa um pouco de lado. E para É mim verdade. hoje, assim, falar um pouquinho da minha história foi muito gostoso. Assim, eu Ai, que agradeço muito. Eu bom! fiquei muito Ai, feliz. Uhum. eu que agradeço, Letícia. Muito, muito obrigada. Te agradeço de coração. Eu vou baixar a live, eu vou postar no Instagram, postá-lo no YouTube e eu te mando. Muito, muito Tá bom, obrigada então. mesmo. Uhum. Para todos que passaram por aqui, que ainda vão passar para ver essa live da Letícia, eu agradeço de coração e desejo, sim, Letícia, uma vida maravilhosa para ti. Muito sucesso, tá? Muito obrigada. Obrigada, Uma boa obrigada mesmo. noite. Um beijo, boa noite. Beijo, boa Obrigada. Beijo para noite. todo mundo. Tchau, Tchau. obrigada.